Olá pessoal, meu nome é Fernando Talo e hoje a gente vai dar prosseguimento. Nós vamos falar sobre assistência respiratória no Covid-19, o que a gente tem de experiência, aproveitando a experiência do Reino Unido, da China e da Itália, que são países muito acometidos pela Covid-19, que fizeram vários webinars que a gente teve a oportunidade de participar, e eu vou passar um pouquinho da experiência que a gente trocou com eles aqui com vocês. Especificamente essa aula é feita por sexto ano da Escola Paulista de Medicina e para colegas que não são tão familiarizados com terapia intensiva adulto. Bem, nós falamos sobre a experiência do Reino Unido, falamos um pouco sobre a forma que eles tinham de triar e de ventilar. Eu queria falar um pouquinho mais da ventilação não invasiva. Vários colegas me mandaram mensagens sobre o que se refere à terapia de oxigênio de alto fluxo que eu cheguei a falar, e as pessoas que não estão associadas à terapia intensiva normalmente não sabem do que se trata. Então eu queria rapidamente explicar para vocês o que é a terapia de alto fluxo, né, de oxigênio. Bem, trata-se de um equipamento. Aqui você vê um equipamento que é um aquecedor e um umidificador. Então a função desse equipamento é umidificar em praticamente 100% o gás que vai ser oferecido para o paciente e aquecê-lo, né? Mais ou menos a temperatura corpórea em torno de 37 graus. Aqui você vê que tem um termômetro, aqui tem um visor em que a gente consegue identificar essa temperatura. Bem, aqui em cima vocês percebam que existe um fluxômetro. Claro que eu devo gerar um fluxo. Esse fluxo é em torno de 40, 45 até 60 litros por minuto. Que entenda, uma pessoa em desconforto respiratório, em insuficiência respiratória, ela aumenta o fluxo de oxigênio, ela aumenta o fluxo de gás, né? Esse fluxo é em torno de 30 a 35 litros por minuto. Então, para eu alimentar essa demanda, eu preciso de um fluxômetro que gere um fluxo elevado, né? Esse fluxo é alguma coisa em torno de 35. Os fluxômetros associados ao equipamento têm que gerar pelo menos alguma coisa de 60 litros, por exemplo. Então, a gente vai manipular esse fluxo até um nível de 60 litros por minuto. Então, aqui você pode ter, obviamente, ar comprimido e oxigênio, que vai alimentar o equipamento. Aqui você tem um recipiente que é alimentado com água destilada, tá? Obviamente, você vai precisar para umidificar o sistema. Esse circuito aqui, então, sai do equipamento e vai para o paciente, essa traqueia corrugada. Aqui dentro tem um fio. Esse fio ele ocupa toda a traqueia corrugada e ele aquece, evidentemente, esse gás que sai umidificado para o paciente. Aqui tem um cateter, né, é um catéter específico de oxigênio, evidentemente diferente dos catéteres de oxigênio tradicionais, para que a gente possa oferecer esse nível de fluxo para o paciente. Então, são fluxos muito altos. A gente fala em 5, 10, 15 litros. Aqui nós estamos falando em 30, 40, 50, 60 litros, né? Então, é um circuito com fio aquecido que vai para o paciente. Aqui no final do circuito, você tem um sensor. Esse sensor, evidentemente, vai dar para o operador a temperatura do gás que sai para o paciente. E tem um outro sensor também que vai medir a temperatura do fio aquecido. Então, é um equipamento relativamente simples, né? Então, está aqui os dois sensores. Então, é um equipamento relativamente simples em que a gente vai poder oferecer para o paciente uma terapia que se chama terapia de oxigênio de alto fluxo. Você vai perguntar, bom, mas qual é a vantagem disso? Então, está aqui o paciente, está aqui então a montagem do equipamento, etc. Que é, obviamente, nesses tempos de Covid-19, é um sistema aberto, né? Então, o paciente vai ventilar num sistema aberto. Evidentemente que você vai ter na exalação um contágio do meio, né? Então, você precisa
criar uma série de cuidados, usar uma série de filtros associados a isso para que, obviamente, isso não aconteça, né? Nós não estamos numa situação habitual. Mas quais são as vantagens? E é por isso, por essa dificuldade, que o Reino Unido não está utilizando, tá? Exatamente por essa dificuldade de criar sistemas em que você diminua a possibilidade, obviamente, do contágio. Bom, quais são as grandes vantagens da terapia de alto fluxo de oxigênio? Bom, primeiro que eu posso ofertar uma fração inspirada de oxigênio que chega a 100%. Né? Então, óbvio que isso já é uma grande vantagem, porque quando eu faço 15 litros por minuto, claro que o que o paciente vai receber de fração inspirada pura de oxigênio não vai ser 100%, vai ser alguma coisa em torno de 30%, 40% no máximo. Né? Então, isso é uma vantagem. Quando for necessário, em situações de absoluta hipoxemia, que é o que a gente está vivenciando com essa síndrome, é claro que isso é interessante. Em segundo lugar, diminuição do espaço morto anatômico. Né? Já está comprovado que a partir de determinados fluxos você tem diminuição do espaço morto anatômico do paciente, que também, obviamente, é uma vantagem em relação à ventilação, etc. Outra coisa interessante, e esse é um detalhe importante, é que o paciente com a boca fechada, e apenas com a boca fechada, isso é um detalhe importante, ele deve ventilar com a boca fechada, você consegue pressurizar as vias aéreas. Então veja, com um catéter de oxigênio já está comprovado que você consegue pressurizar todas as vias aéreas, e é claro que isso também é uma vantagem para o gradiente, você cria um gradiente favorável à troca. Você melhora volume corrente e reduz frequência respiratória, o que é muito importante para alguém que, em tese, está com aumento de trabalho respiratório, como nós vimos na primeira parte da aula. Então, você melhora o volume corrente, reduz a frequência respiratória, você precisa até tomar um cuidado aqui, porque à medida que você vai aumentando o fluxo, o volume corrente pode ser muito elevado, e aí com volumes correntes muito elevados, você pode ter lesão induzida pela ventilação mecânica. Então é preciso até um cuidado em relação a isso. Já está comprovado que diminui o trabalho respiratório, e por último, e muito interessante, mantém função ciliar. Quer dizer, você tem isso, é obviamente muito importante para o paciente, a função ciliar de, entre aspas, limpeza é mantida com o equipamento. Então, e obviamente a sua indicação é basicamente nas insuficiências respiratórias hipoxêmicas, que é do que se trata o nosso problema, basicamente. Bom, dito isso, a gente pode entrar falando um pouquinho da ventilação não invasiva e dessa terapia, para que a gente possa comparar e você possa entender o que se faz atualmente. Então, a ventilação não invasiva é uma coisa, né? Há quem até faça uma distinção entre CPAP e ventilação não invasiva, isso não importa para nós aqui, mas então o CPAP, o BiPAP, etc., são modalidades de ventilação não invasiva, espontâneas, evidentemente, é disso que se trata, nós estamos falando de um paciente ainda em ventilação espontânea. Em geral, isso é comparado com a terapia de oxigênio nasal de alto fluxo. Então, você poderia, em tese, fazer uma coisa ou outra coisa. Okay? Dificilmente você vai fazer um degrau, ou seja, fazer uma coisa e se essa coisa não der certo, fazer a outra. Isso também é possível, mas nós não temos muitas evidências sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Então, nós vamos falar um pouquinho de indicações, contraindicações, como fazer, como monitorar, segurança para profissionais, etc. Bom, uma coisa que é importante a gente falar, porque a gente não chegou a falar na primeira parte da aula, porque isso foi um conceito criado mais pelo pessoal lá da China, é distinguir os pacientes com insuficiência respiratória, ou melhor, os pacientes que precisam de assistência respiratória, em dois grupos. Um grupo que foi em inglês chamado de severe, quer dizer, o grupo de pacientes graves, e um grupo de pacientes ainda pior, que são os pacientes que a gente chama de críticos. Então, o paciente grave é aquele que tem uma taquipneia, ele tem uma frequência respiratória maior ou igual a 30, ele tem uma saturação de oxigênio menor ou igual a 93 ao repouso, ou uma relação menor do que 300. Então, esse paciente é considerado grave, né? E, evidentemente, provavelmente, ele vai precisar de uma assistência respiratória importante.
Aqui embaixo é ainda pior, é o paciente com insuficiência respiratória que necessita de ventilação mecânica, é o paciente chocado, que chega em choque, por exemplo, choque séptico, ou o paciente ainda com outras disfunções orgânicas ou disfunções que necessitam terapia intensiva. Tá? Então, esses são os pacientes considerados críticos e essa é a distinção entre um e outro. Bem, em geral, as recomendações dos guidelines da Sociedade Respiratória da China são essas daqui. Então, o suporte ventilatório, claro, pode ser a terapia por oxigênio, o oxigênio convencional, dado com, por exemplo, um catéter a 5 litros por minuto, uma máscara facial, etc. Pode ser a ventilação não invasiva ou a terapia de oxigênio de alto fluxo. Se o paciente não melhora, em geral, com a terapia convencional, né? E, por último, claro, um paciente que, se não melhora com a ventilação não invasiva ou a terapia de oxigênio, vai precisar ser entubado. Agora, veja o que é importante. Esta fase da ventilação não invasiva no Covid-19, eles recomendam que seja rápida. Então, não é para a gente ficar muito tempo em ventilação não invasiva, obviamente, caso não haja sinais de melhora. Se o paciente não melhora depois de um tempo curto de ventilação não invasiva ou de terapia de alto fluxo, ou seja, 1 a 2 horas, o paciente já evolui para intubação. Bom, e como é que é ofertar, quais são os critérios desse suporte ventilatório? Bom, em geral, eles usam o critério da relação ventilação-perfusão, que é um espelho, que é uma coisa que se aproxima, que dá alguma ideia da questão da hipoxemia, né? Então, a relação PaO2-FiO2, quando ela é considerada moderada, ou seja, 200 para 300, eles começam com catéter de oxigênio, né? Se o paciente não melhora aqui na China, eles estão propondo, principalmente na região de Wuhan, eles propõem a terapia de oxigênio de alto fluxo, né? Se não melhora ou há uma deterioração, aí eles obviamente vão passar para a terceira fase, que é a intubação. Se o paciente chega já com uma relação baixa, entre 150 a 200, já vão direto para a ventilação não invasiva, durante 1 a 2 horas, como primeira escolha. E se não melhora, intuba. Agora, se o paciente chega com uma relação menor que 150, aí como vocês viram na primeira aula, você pode até aumentar a mortalidade na insuficiência respiratória aguda não hipoxêmica, excetuando os pacientes com TPOC, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, etc. E aí você vai direto para a intubação. Então aqui fica bastante didático, bastante claro a orientação. Claro que aqui eles têm que usar uma gasometria arterial, né? Porque você tem que fazer a relação PaO2-FiO2. Bem, na verdade, muitos desses conceitos eles estão aproveitando da última grande pandemia, da última grande epidemia na China, que foi o SARS, lá em 2002. Muitos pacientes evoluíam para um estado de SARA-like, como a gente falou na primeira aula. Aqui, os pacientes com SARA leve, a resposta inicial era muito boa à ventilação não invasiva. Então, você veja que os pacientes ali com alguma coisa em torno de 200 a 300 como relação PaO2-FiO2, que é como eles definiram a SARA leve, isso tem critérios, os critérios de Berlim definem isso, mas como a gente falou na primeira aula, não se trata exatamente de uma SARA, né? A gente extrapola alguns conceitos, então o conceito de relação perfusão aqui está sendo extrapolado, mas a resposta inicial foi muito boa para os pacientes considerados SARA leve. Veja que 97% de resposta, melhorou a saturação e diminuiu a sensação de falta de ar. Bom, os critérios para intubação foi os pacientes que precisavam usar uma FI acima de 60% da não invasiva, a PaO2 não melhorava, quer dizer, ela ficava abaixo de 70 milímetros, ou então a relação ficava em torno de 120. Boa parte dos pacientes não precisaram de
de intubação. 67% dos pacientes tiveram sucesso na ventilação, lá na experiência da SARS, né? Nós estamos falando de uma experiência de anos atrás. A taxa de intubação, então, foi de mais ou menos 1/3, e a mortalidade global nesta região, Guangzhou, que é a capital de uma província importante da China, ali próxima a outra província em que a capital é Wuhan, foi 3,6%. Bom, então vamos falar um pouquinho das regiões. Em Berlim, né, que é Pequim, eles, em um webinar bem recente, eles escreveram o que eles estão fazendo. Então, uma mulher de 68 anos, ela se apresentava com febre no departamento de emergência, né? Na verdade, ela chegou com febre no dia 27 de fevereiro, tosse, produção de catarro, um desconforto respiratório que já durava mais ou menos 2 semanas. Então você vê que é um quadro aqui que eles escrevem como arrastado, né? Um desconforto de 2 semanas é um quadro arrastado, que foi piorando progressivamente, e ela chega agora com uma história de febre que é recente, uma febre importante de 39 graus por 2 dias e com esse quadro de desconforto. Fizeram um PCR, ela foi diagnosticada através de um swab. Ela não tinha história de viagem para Wuhan ou contato íntimo com pacientes com Covid-19. Nós estamos em Pequim, lembre, né? A milhares de quilômetros lá do epicentro. No exame físico, ela tinha um índice de massa corpórea de 33, portanto isso vem sendo falado, né? A associação da obesidade com esta síndrome pode ser uma mera associação, né? Não se sabe se há causa ou efeito, evidentemente, mas vem sendo muito pontuada essa questão da obesidade. Ela estava com uma temperatura de 38 naquele momento, uma frequência de 107, uma frequência respiratória de 27, uma frequência alta, febril, taquicárdica. Uma pressão de 125/81, ela saturava 91%, mesmo com o catéter de oxigênio a 3 litros por minuto. Na gasometria dela a 3 litros, ela tinha uma PO2 de 77, né? Lembrar que isso daqui ela já estava com uma PO, não era o ambiente, né? Um lactato de 1,2, um BIC de 22 e um base excess de 2,4. Né? Então, você tinha aqui uma situação de um PO2 razoável, mas com 3 litros por minuto, saturando 91% e com uma frequência perto de 30, paciente grave, né? Uma relação ventilação-perfusão que era 256. Então a gente pode jogá-la naquele nosso conceito de paciente grave, né? Não um paciente crítico, mas um paciente grave. Lembrar vocês que a tomografia, existem padrões de tomografia que são cada vez mais descritos, nós falamos um pouquinho isso na primeira aula, então veja que aqui é um corte alto, né? Você tem regiões de consolidação, você tem vidro fosco, e é claro que isso piorou bastante com cortes mais baixos, isso também parece ser uma característica da síndrome, né? Do Covid-19, então aqui grandes áreas de consolidação, com broncogramas aéreos, etc., bilateral, né? Você percebe aqui também, mas muito pior, evidentemente, no pulmão direito. O que foi feito com ela? Então ela ficou do dia 28 de fevereiro ao dia 4 de março, iniciaram para ela a terapia de alto fluxo de oxigênio. E você veja que aqui há uma parafernália no sentido de filtrar esse gás, etc., de proteger o staff e o ambiente, obviamente, em relação ao contágio, né? O que talvez cause uma dificuldade importante em se fazer numa enfermaria. Você precisa de gente experiente, familiarizada com isso, o equipamento, etc. Então, isso não será possível para muitos lugares, evidentemente. Bom, ela estava lá com uma temperatura naquele momento de 35 graus, a FiO2 era de 85% e começaram um fluxo de 45 litros por minuto, como eu falei para vocês, a gente utiliza altos fluxos, né? Isso lá no começo do tratamento dela. No dia 4 de março, então ela ficou dia 28 a dia 4 com a terapia de alto fluxo. No dia 4 de março ela saturava 93%,
a frequência respiratória dela era 40 por minuto, a relação era 122. Né? Isso aqui é um score que se chama ROX Score, que a gente utiliza exatamente para os pacientes que fazem terapia de alto fluxo. É um score preditivo. De acordo com o número desse score, a gente consegue prever se vai haver ou não falha e necessidade do paciente receber outro tipo de terapia. Então, é a saturação sobre a FO2 sobre a frequência respiratória. Isso dá um número, né? Então, como vocês estão vendo aqui, esse número, que foi 4,48, foi maior que o score preditivo de falha em 6 horas. Né? Então, aqui, se fosse menos esse valor, ou se fosse menor do que esse valor, a gente tinha uma boa perspectiva. Aqui, como você observa, de acordo com o tempo, e aqui com 6 horas, se o valor é maior do que esse, então a chance de falha é muito alta, muito alta. Então a gente deve interromper a terapia de alto fluxo. Foi o que aconteceu com ela, o ROX era muito mais alto naquele determinado tempo, então foi considerado uma falha de terapia de oxigênio. Você vê que o mínimo é 2 horas. Né? Muito bem, o que foi feito com ela então? Então, no dia 20, ela recebeu dia 28 de fevereiro aquela tentativa inicial de terapia de alto fluxo. Bom, no dia 29 de fevereiro, você tinha a paciente aqui com uma ventilação não invasiva, então eles trocaram a terapia de alto fluxo por uma ventilação não invasiva. O pH dela era 7,45, o PCO2 era de 40, o PaO2 de 76, um lactato de 0,9, ela saturava 95%, o base excess dela era 5 e o bicarbonato 29. Aqui a gente não consegue ver qual que é a fração inspirada de oxigênio, não estou conseguindo ver aqui qual é o valor de fração inspirada, me parece ser 35%, não, 45%, está aqui, ó, a fração inspirada é 45%, porque dificilmente a gente usa ventilação não invasiva com frações inspiradas maiores do que 50%, eventualmente, mas dificilmente. Então aqui você está vendo que é uma gasometria razoável, porque é uma FiO2 de 45%, uma PO2 de 76%, então a relação dela não é lá muito boa, é 168, mas é melhor do que 120 e pouco que ela tinha. Né? Então, dia 29 foi tentada essa ventilação não invasiva. Bom, de forma muito interessante, e isso que chamou atenção quando ele colocou, aqui está, então era um BIPAP, né, com IPAP de 22, um PIP alto, não tão alto, mas relativamente alto, um IPAP de 12, um FO2 de 50%, então foi aumentado aqui na sequência, né, porque não houve uma melhora depois de 1 hora, então eles tentaram aumentar. Existia uma certa dificuldade pela tosse do paciente, a produção de escarro, né, em relação à ventilação não invasiva. Ele pontua aqui que o grupo tinha boa experiência em posição prona. Então, o que eles fizeram? Isso bem interessante. Eles fizeram uma posição prona no tratamento de ventilação não invasiva. Enquanto o paciente estava em ventilação não invasiva, eles pronaram a paciente. Né? Bom, é claro, e também com um sistema fechado de aspiração, né? Você tinha aqui na posição prona 2 horas mais tarde um pH de 7,41, um PaCO2 de 42, um PaO2 de 88, lembra que era 70 e pouco, uma relação que foi para 220, quer dizer, houve de fato uma melhora importante depois da posição prona de 2 horas nessa paciente em relação à relação ventilação-perfusão. Então está aqui a posição prona da paciente. Veja todos os cuidados relacionados a impedir o contágio, né? Então você vê aqui tem um filtro, uma saída do gás do ambiente, né? Aqui veja o equipamento de proteção pessoal do profissional, né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a posição prona, porque talvez os alunos também não tenham essa experiência. Olha, a posição prona, a melhor forma de vocês entenderem
os benefícios utilizando dois modelos. Um modelo é um modelo de esponja pulmonar. Então você imagina o pulmão, uma esponja molhada, e essa esponja ela está colocada sobre uma superfície horizontal dura. Evidentemente que o que se imagina é que o fluido todo se desloque para a região da base da esponja. É exatamente essa a ideia no paciente com simples desconforto respiratório. O principal fato fisiopatológico da síndrome de desconforto respiratório agudo é o aumento da permeabilidade capilar, é a lesão endotelial. Esse é o principal fato que faz com que, obviamente, você tenha alteração da unidade funcional, né? Com inundação da unidade funcional, com a reação inflamatória, etc. E é claro que isso não é hidrostático, isso é inflamatório. Então você tem uma região basal, né, toda alterada, com excesso de fluido. Tá? Outra coisa importante é pensar no sistema como um modelo de configuração espacial. Então, na verdade, o que está acontecendo? O pulmão seria uma espécie de um cone. Então, você tem a base do cone para a região dorsal, o ápice do cone para a região ventral. E está o meu paciente lá desta forma. O que acontece? Evidentemente que a região da base, porque é um cone dentro de um cilindro, a região da base ela tem naturalmente mais dificuldade de expansão. Mas, além disso, ela está muito edemaciada, com muito fluido, né? Então, quando você olha, você vai ver, evidentemente, que há uma grande dificuldade de ventilação das regiões basais dos pulmões em relação às regiões apicais, né? Então, é um cone dentro de um cilindro. Quando você prona o paciente, primeiro que o efeito esponja vai ser reverso, e agora a região dorsal, ela vai estar associada a uma região de mais, entre aspas, espaço, ela vai estar lá em cima no cilindro, tá vendo? Então ela tem, por essas duas situações, uma melhor capacidade de expansão, né? Então você tem aqui uma uniformização da expansão pulmonar. E de maneira muito interessante, já foi provado isso em estudos animais, a perfusão não muda, a perfusão se mantém muito semelhante. Então, perceba o que você está fazendo. Você tinha regiões flagrantemente muito pouco ventiladas e extremamente perfundidas. E, obviamente, isso causa uma alteração da relação ventilação-perfusão pró-hipoxemia. Agora, você mudou o jogo. Você tem as áreas que eram muito mal ventiladas, melhoraram um pouco e a perfusão ficou muito parecida. Então, quando você fala da relação ventilação-perfusão, você teve uma melhora da relação ventilação-perfusão no sentido da ventilação, porque a perfusão permanece semelhante, ou seja, essa alteração da relação ventilação-perfusão, que é, digamos assim, a tentativa de reversão desse grande efeito Shunt que existe, deve melhorar a hipoxemia do paciente. Então, esse é o grande sentido de se pronar um paciente. Além disso, existem outros efeitos muito interessantes. Em primeiro lugar, você não tem mais o coração pesando sobre as bases pulmonares, né? Sobre a região inferior. E é claro que essa compressão também causava uma alteração, possivelmente, da relação ventilação-perfusão. Agora, o coração ele é contido pelo externo, então ele libera o pulmão, e evidentemente isso faz com que possivelmente ele se expanda de maneira mais adequada. Então, você também altera a relação ventilação-perfusão por esse fenômeno. Outro fenômeno, aqui em posição supina, você tem o conteúdo abdominal forçando o pulmão
para a região dorsal. Você tem uma certa compressão em direção à região do dorso. Quando você coloca o paciente em prona, isso se reverte. Agora você tem o dorso também mais liberado, ou seja, também uma outra fonte de alteração da relação ventilação-perfusão. Além disso, você melhora a pré-carga do ventrículo direito, diminui a pós-carga do ventrículo direito e melhora a pré-carga ao ventrículo esquerdo. Então você também tem essa alteração hemodinâmica relacionada à posição prona. E além disso, você também, na posição prona, você tem uma proteção pulmonar em relação a dois fenômenos que parece que melhoram nessa posição, que podem induzir ventilação mecânica, a lesão induzida pela ventilação mecânica, que é o efeito strain e o efeito stress, né? Além de diminuir também a telectasia cíclica da unidade funcional. Portanto, em tese, há uma série de vantagens. Lembrar vocês que o melhor prognóstico em relação ao sucesso ou não da posição prona, a gente acredita cada vez mais que seja o CO2 e não o oxigênio, por incrível que pareça, porque a relação ventilação-perfusão, ela tem mais relação com os níveis de CO2 do que propriamente com a oxigenação. Você pode ter um pulmão aerado, mas não necessariamente ventilado, e aí o problema seria muito mais fluxo sanguíneo do que propriamente uma questão ventilatória. Mas, de qualquer forma, existem, então, todas essas questões relacionadas à posição prona, para vocês entenderem como ela pode ser importante na síndrome de desconforto respiratório agudo, e, em geral, ela está indicada quando você tem uma situação relativamente refratária, uma relação ventilação-perfusão abaixo de 150 mm de Hg, mesmo com outras medidas que você fez, etc. Um Apache alto e tal. Então aqui foi um sucesso, né? A ventilação prona, 2 horas depois, realmente se mostrou um sucesso, a relação ventilação-perfusão melhorou bastante, você teve aqui uma saturação de 96%, veja que o operador diminuiu de 45% a FO2, agora está 30%, né? Então, houve um sucesso, o paciente parece ter melhorado bastante. E aqui, claro, um final feliz, porque nós estamos falando do país da China, né? Então, tudo lá tem que ter um final feliz, se é que vocês me entendem. Aqui está a nossa paciente feliz e contente, olhando no celular dela. Olha que felicidade, está aqui já muito melhor e daqui a pouco vai receber alta, etc. A conclusão deles é que a terapia de alto fluxo de oxigênio ela pode ser utilizada desde que essa relação seja em torno de 150 a 300. A ventilação não invasiva pode ser utilizada, e aí, na opinião deles, essa relação um pouco pior, mas se por acaso a relação for menor do que 150, aí você tem que monitorizar muito de perto essas duas formas de ventilação. E aqui, na verdade, restaria só a ventilação não invasiva, né, na opinião deles, mas tem que ser muito bem monitorizada, e se a paciente não melhorar no máximo 2 horas, e se tratar de uma insuficiência ventilatória de novo, que é aquilo que a gente falou, uma insuficiência ventilatória hipoxêmica em pacientes não DPOCs, não cardiopatas, etc., aí a intubação seria indicada. Bem, em outras regiões da China, nós também trocamos informações, né? Então aqui a província que tem a capital de Guangzhou, e aqui a outra província que é Wuhan, onde aconteceu o início, né? Esses pacientes aqui em Wuhan, ele mostra 191 pacientes, ele dividiu os pacientes no hospital severo, pacientes graves 35%, pacientes críticos 28%, 31% desenvolveram SARA, né? Como a gente falou na primeira aula, não é uma SARA, e nem todos desenvolvem SARA, né? A admissão da UTI foi cerca de 1/4 dos pacientes, e o tempo de internação é longo, né? Veja que 11 dias
para a internação hospitalar de cada paciente, isso também é importante, porque é isso que dá o colapso do sistema, né? E eles ficaram, em média, 8 dias na UTI. Então, você imagina milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, necessitando 8 dias de internação na UTI, que é uma coisa parecida com o que a gente viu no Reino Unido, que era alguma coisa de 6, 7, né? É uma internação não muito longa, mas também não muito curta, é uma internação de um tempo importante. 20% dos pacientes eles fizeram a terapia de alto fluxo, 14% eles fizeram a ventilação não invasiva, então perceba que eles usam bastante a terapia de alto fluxo lá. 17% desses pacientes precisaram ser intubados, é um nível alto de pacientes que necessitaram ser intubados, desses 191, né? Isso é bem preocupante, e utilizaram ECMO em 2% dos pacientes. Bom, dos parâmetros que mostraram o sucesso da ventilação não invasiva, o parâmetro mais interessante foi justamente a relação ventilação-perfusão. Quer dizer, os pacientes que respondiam à ventilação, o parâmetro de relação ventilação-perfusão, iam próximo a 270, né? Esses pacientes, obviamente, tiveram sucesso, tiveram uma taxa maior de sucesso. Tem outras aqui também, frequência respiratória, claro que é importante, a própria saturação, etc. Mas o mais relevante foi, de fato, a relação ventilação-perfusão. E lembre que isso daqui foi analisado depois de 1 hora, já que o tempo de 2 horas seria o limite máximo para a decisão. 12 pacientes foram intubados por causa de uma dispneia intensa. Olha, um nível importante de pacientes intubados por causa de agitação. Lembra que a gente falou na primeira aula a questão do neurotropismo do vírus, né? Então, existem esses relatos de delírio, alucinação, agitação, etc., dos pacientes. Essa é uma avaliação da cidade de Guangzhou, lá no Instituto Respiratório deles, dos pacientes de UTI, aqueles que foram internados em UTI de 16 de janeiro a agora, recentemente, 12 de março. Então, foi um total de 16 casos no Instituto, com 15 casos considerados críticos, como vocês viram pela classificação que eles impuseram. Já na entrada foram intubados 12 casos, 5 pacientes já foram para a circulação extracorpórea, e em oxigenação, mas sem necessidade de intubação direta, 4 casos. Os desfechos de avaliação no dia 12 de março foi um bom desfecho, não houve mortalidade, 6 pacientes ainda estavam extubados já, só 6 intubados, 4 casos recebiam a ventilação não invasiva e todos desses 4 casos, todos se recuperaram sem intubação. 9 já tinham, inclusive, puderam ter alta, né, na sequência. Então esse é o conceito. Esse é um caso também em Guangzhou que pode ilustrar o trabalho deles. Era um paciente de 42 anos que interna com febre dia 26 de janeiro, o PCR confirma o diagnóstico de Covid dia 31. Ele é transferido então para a UTI no dia 4, devido a uma grave falta de ar, uma grave dispneia, e estava recebendo naquela altura terapia de oxigênio de alto fluxo, né? Ele avalia, na avaliação na admissão da UTI, ele estava com uma frequência entre 30 a 35, um padrão de desconforto respiratório e uma relação baixa, né? Uma relação abaixo de 150, 128. Foi tentada então a ventilação não invasiva do tipo BiPAP, uma FiO2 de 50%, um IPAP de 16 e um EPAP de 6, e esse é o detalhe interessante que ele fala no webinar. Eles mantiveram esse paciente no BiPAP durante 1 semana e o paciente não tirava nem para se alimentar. Passaram uma sonda nasogástrica. Portanto, uma insistência de fato numa ventilação não invasiva e de fato era contínua. Dormia e ficava o dia o tempo todo em ventilação não invasiva. Isso é muito difícil de se fazer. Depois houve um relaxamento para o uso intermitente, mas só depois da melhora. E dessa forma eles conseguiram transferir o paciente, então, depois de alguns dias, né? Ele foi internado dia 4, ficou 10 dias na UTI, foi transferido e recebeu alta dia 25. Então, o que comprovou aqui a utilização da ventilação não invasiva, eles usaram BiPAP, já melhorou na segunda hora, mas como eu falei para vocês, há um temor de que depois dessa melhora, que se você relaxa a ventilação não invasiva, o paciente volta rapidamente a piorar, isso vem sendo relatado, e por isso o grupo de lá manteve o paciente com um tempo muito alto de ventilação não invasiva contínua.
Os 4 casos que foram abordados por ventilação não invasiva, então eram pacientes que, vejam, uma variação importante de idade, né? Desde um paciente muito jovem, de 26 anos até 65, há uma certa predominância do sexo masculino, né? Isso daqui foi a admissão na UTI, o tempo de permanência em UTI, vejam que é um tempo prolongado, né? 3 pacientes foram considerados críticos, 1 paciente foi considerado grave, a maioria usou BiPAP, teve um, inclusive, que usou CPAP. Desfechos de tratamento, na experiência de Guangzhou, o que eles observaram? Bom, tratamento, 1/3 recebeu terapia simplesmente com oxigênio, dos pacientes que chegavam no hospital. Ventilação mecânica não foi necessária para nenhum dos pacientes que não foram considerados ou grave ou críticos naquela forma deles classificarem. Muitos usaram corticoide, né? Tem aí um grupo razoável, e alguns até foram para ECMO. Dos desfechos, 5% de internação em UTI, 2,3% precisaram de ventilação invasiva, intubação mesmo, quer dizer, um grupo relativamente pequeno, mesmo em relação aos pacientes iniciais, né? SARA complicou em 3,4%, alguns pacientes tiveram choque, ou seja, é bem descrito alterações cardiovasculares importantes. Uma das hipóteses é a questão do neurotropismo, como a gente desenvolveu, como a gente comentou com vocês. O índice de mortalidade foi em torno de 1,4%, muito menor do que recentemente havia sido publicado em outras referências. Bom, a discussão, então, em relação aos colegas do restante da China, e com isso o conceito final deles, a conclusão final deles é que não há um padrão protocolar, não há um protocolo definitivo, obviamente. Muitos médicos de diferentes especialidades são envolvidos na abordagem, isso obviamente pode problematizar um pouquinho a possibilidade da ventilação não invasiva, é preciso um certo treinamento. A terapia de oxigênio de alto fluxo é a primeira escolha com boa aderência pelo paciente. Agora, se o paciente continua dessaturando, etc., aí obviamente, em geral, se troca ou para ventilação não invasiva, um BiPAP, por exemplo, ou mesmo o paciente é intubado, né? A aderência com ventilação não invasiva é pior, né? O paciente adere menos. Muitos pacientes param e essa interrupção para terapia de oxigênio, mesmo que seja de alto fluxo, depois de uma melhora da ventilação não invasiva, com a ventilação não invasiva, parecem que um grande número de pacientes pioram mais tarde, eles voltam a piorar. Aqui o grande cuidado da ventilação não invasiva, com a utilização de todos os filtros, etc., ambientes para a gente tentar impedir a transmissão, né? Claro, isso é um grande problema. E, concluindo, não há um protocolo consensual, padronizado, e muitas questões ainda precisam, evidentemente, de investigação. Esses são os colegas da China que contribuíram com o webinar que a gente discutiu com vocês. Bom, por último, tem a questão da Itália. O professor Stefano Nava discutiu através de um webinar o que vem acontecendo na Itália. Na Itália, num determinado momento, o sistema entra em colapso, né? Então, eles têm que dividir os colegas em que iam tomar conta dos pacientes que precisavam ser internados, mas que não iriam para a UTI, e em geral são colegas que tinham experiência em consultório, etc. Nem sequer, muitas vezes, experiência hospitalar eles tinham, todos eles foram convocados para cuidar desses pacientes. Então, o verde era o paciente que saturava acima de 94% com uma frequência abaixo de 20%, que era uma categoria que precisava ser eventualmente internada. O amarelo saturava abaixo de 90%, uma frequência acima de 20%, mas respondia ao oxigênio, 10 a 15 litros por minuto. O paciente que eles consideraram laranja, esse ia para uma espécie de semi-intensiva, tinha uma baixa resposta e necessitava de alguma outra forma de assistência, como um CPAP, uma ventilação não invasiva, etc., com FI abaixo de 50%. E, por último, claro, os pacientes vermelhos, que são os pacientes que saturavam abaixo de 90%, 94%, frequência maior que 20%, baixa resposta à terapia de oxigênio,
baixa resposta à ventilação não invasiva, ou necessitando de ventilação não invasiva com FIs muito altas, ou com desconforto respiratório, uma relação abaixo de 200 e já necessitando de intubação endotraqueal e admissão em unidade de terapia intensiva. É interessante que eles, na Itália, o que eles usaram é a ventilação não invasiva, em geral do tipo CPAP mesmo, vocês estão observando aqui um fluxômetro, né? Então era um fluxo, um capacete, que é o helmet, então aí você tem uma certa pressurização lá dentro. Claro que essa via de saída ali era totalmente filtrada, né? Você tinha todo o cuidado para evitar a transmissão e essa é a ventilação não invasiva mais utilizada por eles, que tinha uma resposta razoável. Bem, pessoal, então dessa forma a gente encerra essa conversa que a gente teve sobre assistência respiratória no Covid-19. Espero ter sido bastante útil para vocês e eu devo postar mais alguns vídeos sobre o assunto nos próximos dias. Um abraço a todos, Deus nos proteja, Deus proteja todos vocês, a família de todos vocês e que a gente vença essas dificuldades aí, que tudo isso faça parte da história e que a gente saia mais forte disso tudo. Um abraço, até logo.